Hoje nós vivemos um período de uma carência muito grande de referências positivas, de pessoas que nos servem de exemplo para que a gente possa imitar. Essa carência está em todas as áreas, sejam de líderes, sejam de políticos, profissionais, de pais, especialmente de cristãos, em que a gente possa olhar e imitar essas pessoas. Há uma carência muito grande, e até por isso que a gente acaba buscando referências, às vezes são referências que não são assim tão dignas, né, e tão boas de se imitar, mas a gente acaba seguindo. Há uma necessidade muito grande, e quem sabe esse não é um desafio para mim, para você, a sermos mais autênticos naquilo que fazemos, né? Para servirmos de referência, principalmente para os jovens, adolescentes e crianças que nos observam e nos copiam. Eu quero conversar com vocês sobre o propósito, a razão de ser da vida do apóstolo Paulo. Como é que ele via essa questão? Paulo, segundo o que a Bíblia nos orienta, ele recebeu um chamado para ser missionário. Mas o que é um missionário? Missionário é aquela pessoa que o propósito da vida dela, a razão de ser da vida dela, é tornar Deus conhecido na vida das pessoas que o servem. E Paulo foi chamado para ser missionário, assim como eu e você fomos chamados para ser missionários por Jesus. Todo aquele que crê em Jesus é um missionário. Foi convidado por ele para compartilhar o amor dele para com outras pessoas. Missionário não é só aquele que vai para terras distantes e que fala do amor de Jesus em terras distantes. Não, missionário é todo aquele que é comprometido com Jesus e ele tem a responsabilidade de compartilhar esse amor com outras pessoas. Já no início, quando Paulo se converteu, ficou cego, e ele recebeu a visita de um homem chamado Ananias, Deus avisou Ananias sobre qual seria o propósito de Deus na vida de Paulo, o que Deus desejava realizar através da vida de Paulo. E ele chega a dizer isso lá em Atos 9, 15 e 16, você pode ler comigo? Mas o Senhor disse a Ananias: esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer e não. Qual era o propósito de Deus na vida de Paulo? Que ele se tornasse um grande comunicador do amor de Deus, mas que isso teria um custo. E ele iria sofrer muito para cumprir esse propósito de Deus. Mas o Senhor está dizendo assim: eu vou mostrar para ele que pela missão que eu tenho para ele desenvolver, vale a pena sofrer. Pelo resultado final. Ele vai perceber que o sofrimento nessa vida, por maior que seja, ainda é pequeno diante daquilo que ele vai ganhar no final dessa história, da maneira como eu vou tratá-lo no final dessa história. Então Paulo, esse grande missionário, referência bíblica para a nossa vida hoje, né? Ele mesmo, em alguns momentos em Atos, a gente percebe quando Lucas escreve a respeito da vida de Paulo, Lucas, ele deixa claro que Paulo entendeu essa missão e Paulo passou a viver de acordo com esse chamado de Deus. Por onde ele passava, Paulo queria tornar Deus conhecido. Em Atos 17, bem no início, você tem Paulo em uma cidade chamada Tessalônica. Ali o que Paulo está fazendo? Ele chega nessa cidade e a Bíblia fala como ele costumeiramente fazia, ou seja, alguém que tem o hábito, que faz isso sempre. Paulo, nessa cidade, começa a pregar, a falar do amor de Jesus para as pessoas. Muitos se convertem, mas a Bíblia diz que teve outros que não gostaram da mensagem, começaram a perseguir Paulo e queriam matá-lo. E para que ele não morresse, alguns irmãos pegaram Paulo e fizeram com que ele saísse de Tessalônica e ele fosse para a próxima cidade, a cidade vizinha. E ali nessa outra cidade, em Bereia, Paulo começa então a fazer o quê? Pregar a palavra de novo. Saiu fugido de Tessalônica e chega em Bereia. Isso foi o suficiente para impedi-lo de continuar cumprindo a sua missão?
Não, ele continua pregando a palavra de Deus. E Lucas chega a registrar dizendo que as pessoas de Bereia eram mais nobres, porque eles pesquisavam na palavra de Deus para ver se o que Paulo estava ensinando era daquela maneira mesmo. Mas os perseguidores de Tessalônica, quando ouviram dizer que Paulo tinha ido para Bereia e estava pregando lá no Bereia, o que eles fizeram? Saíram de Tessalônica e foram para Bereia atrás de Paulo para matá-lo. Os irmãos ficam sabendo disso, tira Paulo de Bereia e leva Paulo agora para outra cidade. Nessa outra cidade, Paulo chega e ele vai sozinho, Atenas. Quando ele chega em Atenas, a Bíblia diz que ele foi e ele ficou ali aguardando para que os seus companheiros de viagem que permaneceram em Bereia viessem logo em seguida. Paulo se torna esse grande missionário. Ele chama esse compromisso dele, dos seus escritos, por muitas vezes de bom combate. Esse é o termo que ele usa, né? Paulo, quando ele fala sobre esse termo, por exemplo, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, lá no capítulo 4, no final da vida, Paulo escreve essa carta para o seu discípulo, para o seu amigo chamado Timóteo. E Paulo, ao escrever essa carta, ele diz assim: olha, Timóteo, eu já estou chegando no fim da minha vida. Eu já estou sendo aqui cotado para ser o próximo a ser morto. Então, eu gostaria que você desse pressa em me ver. Então, que viesse para cá para me ver. E Paulo vai escrevendo isso no capítulo 4 da segunda carta que ele escreve para Timóteo. O interessante é que ele encerra essa carta dizendo assim: mas eu sei que a minha hora chegou, a hora da minha partida chegou, mas uma coisa eu posso dizer: eu combati o bom combate. Vamos ler comigo? Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele chega no final da vida, quando ele faz um balanço da vida dele, ao olhar para tudo aquilo que aconteceu desde que ele tiveram um encontro com Jesus, ele olha para trás e diz assim: valeu a pena, tudo que eu fiz eu faria de novo, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, mas eu guardei a fé. É interessante esses termos que ele usa, porque quando eu olho para esse texto e vejo quando ele diz assim: eu combati o bom combate, a pergunta é: existem então maus combates? O que Paulo está dizendo é que existem algumas coisas que ocupam a vida da gente, que às vezes esse não vai contribuir em nada, para no final da vida, quando você olhar para trás e dizer assim: valeu a pena, por esse propósito valeu a pena viver. Paulo, quando ele fala que combateu o bom combate, ele se refere a um combate específico. Quando você faz uma pesquisa de todas as vezes que Paulo usa essa palavra combate em todas as suas cartas, você vai entender a que ele se refere. Paulo se refere a todo o esforço de levar pessoas a conhecer Jesus e se apaixonar por ele. É isso que Paulo entende como bom combate. Bom combate para Paulo é que as pessoas conheçam a Jesus, porque é isso que vai fazer diferença na vida delas. Não é tendo faculdade, pós-graduação, que vai mudar a vida dessa pessoa na eternidade. Não é o tipo de casa que ela mora, o tipo de carro que ela anda. Não é o padrão de vida, o nível de vida social que vai determinar o que será da vida dela depois do túmulo. No túmulo, nós todos nos igualamos. E Paulo está dizendo assim: o bom combate é aquele que leva a pessoa a ter uma vida boa após o túmulo com o Senhor Jesus. Lógico, isso se aplica à vida de hoje, né? Porque quando nós cremos em Jesus, ele já faz diferença na vida da gente hoje. Mas Paulo está muito preocupado, é o que virá depois. E Paulo, ao fazer um balanço da vida dele, ele pode olhar para trás e lembrar de quantas vezes ele anunciou a palavra de Deus, e de que quantas pessoas se renderam ao amor de Jesus. E aí ele diz assim: eu combati, eu fiz a minha parte, eu combati o bom combate, eu completei a minha tarefa, eu fui até o fim, eu tive cuidado de guardar a fé. Sabe por quê?
Porque a gente que está sempre ensinando a palavra de Deus, corre o risco de começar a fazer isso automaticamente. Como se estivesse passando apenas conhecimento, mas não tomar o cuidado de se apropriar da própria mensagem. E Paulo está dizendo assim, eu tomei esse cuidado, ao falar da fé, ao falar do amor a Deus para as pessoas, eu tomei o cuidado de que eu, se tivesse fé no Senhor, de que eu estivesse caminhando com o Senhor, me relacionasse com Deus e que não desejasse isso apenas na vida dos outros, mas que eu tivesse essa experiência. Por isso eu guardei a fé. E aí eu fico perguntando, às vezes para mim, talvez uma pergunta que você possa estar fazendo para você mesmo: você já pensou, quando chegar no final da vida, quando você começar a fazer uma avaliação de como foi a sua vida, e você descobrir que você usou o seu tempo, a sua saúde, o seu dinheiro e todos os seus esforços, inteligência, tudo em vão? Se olhar para trás e pensar assim, nossa, nada do que eu fiz terá peso eterno. Nada do que eu fiz mudou a vida das pessoas, no sentido de aproximá-las de Deus e ter uma esperança além do túmulo. Seria triste isso, não seria? A gente chegar no final da vida e pensar assim, eu corri tanto atrás de tantas coisas, mas acabei deixando o essencial para trás. Alguns tempos atrás, um amigo meu, ele já faleceu, e ele dizia assim, eu passei a vida trabalhando duro, comprei muitas propriedades, tenho muito dinheiro para dar um futuro melhor para os meus filhos. A gente não usa isso como desculpa? Ou até como justificativa? Eu vou trabalhar além do que deve porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Não é assim que a gente fala? Só que ele fez só isso. E na hora que ele conseguiu todo o dinheiro, todos os bens, ele não tinha mais a família ao redor de si. Valeu a pena? De que adianta uma conta bancária gorda, se você no final da vida estiver só e não tiver com quem compartilhar? Para quem será isso? De que maneira você vai usufruir disso? Paulo, quando ele chega no final, ele diz assim, eu lutei dia a dia, eu sofri muito, mas valeu a pena cada chicotada que eu tomei, porque muitas pessoas conheceram a Jesus e mudaram seu destino eterno através da minha vida. Valeu a pena. Ele chega a escrever isso aos Coríntios, quando ele diz assim, valeu a pena ter passado por isso. Olha, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento a minha preocupação, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Paulo está dizendo assim, olha, eu passei por tudo isso e passaria de novo, se isso for contribuir para que pessoas conheçam a Jesus e se apaixonem por Ele. Paulo não teve uma vida fácil. No entanto, ele era um jovem muito rico, filho de pai empresário. Ele abre mão de tudo isso para servir ao propósito maior da sua vida. Alguém diz que por um propósito maior do que a vida, vale a pena morrer. Pelo que vale a pena morrer? Seria uma pergunta interessante você fazer. Pelo que vale a pena até morrer? Paulo tem a resposta. Ele diz, por Cristo vale a pena morrer. Porque isso tem consequências eternas. O preço é alto, mas
as consequências de uma vida assim são maravilhosas. Tem peso eterno, isso faz toda a diferença de quando a pessoa morre. O que você ganha, o que você faz da vida, isso pode ter um certo peso enquanto o outro está vivo. Mas e após o túmulo? Que diferença vai fazer na vida das pessoas que você ama ter convivido com você? Que diferença vai fazer? Elas estarão no céu com você por influência sua. Pela sua vida, elas foram desafiadas a conhecer a Deus e se apaixonar por Ele. Isso foi feito, isso valeu a pena. A gente deveria trabalhar não só para dar alimentos para os nossos filhos, não só para dar uma vida mais confortável para quem a gente ama, mas a gente deveria oferecer o que nós temos de melhor, oferecer a oportunidade de conhecer Jesus e viver com Ele. Mas pastor, como é que eu faço isso? Há poucos dias nós recebemos aqui a missionária, vocês lembram? Esqueci o nome dela. Cláudia. A Cláudia esteve aqui com a gente. E o que me chamou a atenção no testemunho da Cláudia é que ela diz que faz missão de uma forma tão simples, né? Ela resolveu realizar o sonho de uma mulher que nunca tinha ido ao shopping. E ao levar essa pessoa ao shopping, foi lá, pagou um lanchinho baratinho, porque não tinha muito dinheiro, né? E aquilo foi suficiente para a pessoa perceber o que é amar sem esperar retorno. E essa pessoa começa a mudar a sua vida dentro de casa por causa dessa experiência simples, de que alguém se levantou para demonstrar o amor de Deus para com ela, de uma maneira simples. Ser missionário é mostrar Deus através da nossa vida, é mostrar para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. Não precisa agredir ninguém, não precisa ser chato, não precisa falar mal da religião de ninguém. É apenas mostrar o que Jesus está fazendo na sua vida, que mudanças Ele está fazendo na sua vida. Ser testemunha é falar daquilo que está acontecendo na minha vida, que o Senhor está realizando na minha vida. É simples assim. A gente faz isso o tempo todo. Quando você compra um carro, você fica louco para encontrar alguém, um amigo, em que você possa mostrar e fazer você viu? A gente é assim, quando compra, a mulher quando veste um vestido novo, ela quer que todo mundo observe. E chega e fala assim, nossa, tá podendo, hein, querida? Não é? A gente quer mostrar, ainda que seja, alguns são mais discretos, outros já são mais expansivos, mas a questão é, a gente quer testemunhar o que está acontecendo com a nossa vida. Você viu o que aconteceu? Olha, deixa eu te contar uma bênção. Aconteceu comigo essa semana. Tem que contar aqui para alguém, a gente não aguenta, tem que contar para alguém. Não é mesmo que seja algo que a gente é louco, não vamos contar, não, vamos ficar quieto, viu? Ficar só entre nós. Você consegue, cara. Quando a bênção te alcança, você vai, eu quero compartilhar isso com alguém. O que Paulo está dizendo é, compartilhe, fala com as pessoas o que Deus tem feito de bom na sua vida. É simples. Não precisa fazer curso, não precisa fazer seminário, não tem nada disso. É só falar com as pessoas o bem que Deus está fazendo na sua vida. Isso é um testemunho de que vale a pena servir ao Senhor. Às vezes as próprias pessoas observam e dizem assim, engraçado, você mudou, você perdeu o emprego, mas você está com uma paz que eu não estou conseguindo entender. Aí você diz assim, é porque eu confio naquele que prometeu me sustentar, aquele que está do meu lado, o Deus do impossível. Ele tem feito coisas impossíveis acontecer na minha casa. Você acredita que o arroz não faltou? Você acredita que Deus tem me suprido, mesmo nesse período difícil? É compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito na vida da gente. Isso porque tem peso eterno. Paulo sabia disso. Ele chega a dizer, leia comigo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer, pois a vocês não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram em e agora o entendem. Paulo sabia que todo o seu esforço não tinha sido em vão, porque a vida não acaba aqui. Às vezes a gente vive tão apegado às preocupações dessa vida que a gente esquece
que isso aqui é uma mera passagem. A vida mesmo acontece depois da morte, que é eterna, sem fim. Perto do período de tempo que passamos aqui, isso aqui não é nada. Paulo tem essa visão da eternidade, o propósito maior da sua vida. Eu trabalho para aquilo que está por vir, não é necessariamente para aquilo que está aqui agora. Essas coisas que vão passar. Essa semana estava em casa com a Cida, em casa está uma festa agora, a gente combate uma doença, aparece outra, combate aquela, aparece outra. Então nós estamos ficando velhos. É possível. Aí eu estava pensando, engraçado, envelhecer não é opção, né? Você querendo, você envelhece. Não querendo, envelhece do mesmo jeito. Aí vai chegar uma hora que o corpo vai falar assim, agora não dá mais. Deu, partiu o céu. Não é? Ué, você querendo ou não, o corpo, uma hora ele vai parar. Eu estou vivenciando, estou vendo que o futuro não é muito longe. Não é? Está logo ali, na esquina. Entenda, queridos. A vida é assim mesmo. Agora a questão é chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim, valeu a pena? O que valeu a pena? O que realmente, na vida de quem valeu a pena? Na vida de quem eu fiz diferença? Na vida de quem eu contribuí para que essa pessoa amasse mais a Deus? Para que se relacionasse com Deus de fato e de verdade? E que tivesse o seu futuro garantido com o Senhor? Paulo está dizendo assim, valeu a pena todo o meu esforço, porque a minha visão é na eternidade. Vale a pena porque ele tem a certeza de que a única possibilidade de você ter uma vida significativa, boa, após o túmulo, é entrando pela porta chamada Jesus. É se comprometendo com Jesus, é crendo que Ele morreu por você, que Ele perdoa os seus pecados, que Ele limpa você dos seus pecados e capacita dessa maneira a você viver a eternidade com o Senhor na glória. É a única possibilidade de você escapar. Não vem com aquela conversa de que eu vou fazer mais coisas boas do que ruins. A Bíblia diz que isso é um engano, que para você entrar no céu pelas coisas boas que faz, então você tem que atender o padrão de Deus. E o padrão de Deus é, se cometer um único pecado, você se torna culpado de todos. Ou seja, perfeição. Eu já estou fora dessa lista. Você já ou não? Você já cometeu um único pecado? Então não tem chance. A única chance é se voltar para Jesus. E é Ele que graciosamente nos perdoa e nos permite ser aceitos por Deus, livres do nosso pecado que Ele levou sobre si naquela cruz. Entende? O bom combate, as consequências são para sempre. Por isso, é nossa responsabilidade ser um meio para que as pessoas que nos cercam conheçam a Jesus, se apaixonem por Ele, que as pessoas que te cercam, olhando para a sua vida, desejem servir o mesmo Deus que você diz que serve. E a minha pergunta última é, na vida de quem hoje você pode fazer a diferença para a eternidade? Quem você gostaria de ter com você lá no céu hoje? E o que você está fazendo para que isso aconteça? Deus conta com você. Ele quer se relacionar com você. E através desse relacionamento, despertar a pessoa que essa pessoa é. Mas precisa fazer diferença na sua vida. É até por isso que a nossa igreja tem como missão aquela frase que diz: fazendo de cada amigo um amigo de Deus. A pessoa precisa olhar para você e desejar. Seja influência positiva na vida das pessoas que te cercam. Amém?